Olá, o meu nome é Nayara e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Neste vídeo, eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Vila Dignidade de Araraquara na percepção de seus moradores, habitação amiga do idoso. Ele é referente ao eixo temático Políticas Públicas e Programas Habitacionais do 2º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Este trabalho foi desenvolvido em coautoria com o também mestrando do PPG-GERO, Felipe Augusto Portes, e da nossa orientadora, professora doutora Luzia Cristina Antoniossi Monteiro. A professora Cristina é uma das líderes do grupo de pesquisa Direito, Cidade e Envelhecimento, onde eu e o Felipe somos integrantes, junto com outros alunos do Departamento de Gerontologia e outros cursos da Universidade Federal de São Carlos que envolvem, além de docentes, outros estudantes. Neste slide estão elencadas as nossas linhas de pesquisa: Direito do Idoso e Legislação relacionada ao envelhecimento, Planejamento Urbano, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Políticas Públicas Habitacionais e Políticas de Atenção ao Idoso. Esta última está intrinsecamente relacionada ao eixo ao qual o presente trabalho que vai ser apresentado está inserido. Destaca-se nesse slide o apoio recebido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Nesse slide, eu trago algumas pesquisas que receberam o apoio da Fundação, principalmente os auxílios regulares. O primeiro, Espaço Urbano e Moradia, Perspectivas da Acessibilidade e Funcionalidade na Velhice, que encerrou recentemente. E atualmente está em desenvolvimento o projeto intitulado Direito à Cidade em Pessoa Idosa, Proposta de Requalificação de Imóveis Ociosos. Também a minha pesquisa de mestrado, 10 anos da Estratégia Cidade Amiga do Idoso, em que avançamos no direito à moradia adequada para a pessoa idosa de baixa renda. Nesta apresentação, eu vou descrever alguns resultados parciais da minha pesquisa. A população brasileira está envelhecendo de forma rápida e intensa. Apresento a vocês duas figuras que representam a transição demográfica. Observa-se que a pirâmide etária da população brasileira irá se modificar ao longo dos anos, havendo assim a redução no número de jovens e, consequentemente, o aumento na proporção de idosos. Vários fatores estão atrelados a esta questão, como, por exemplo, a redução das taxas de natalidade, bem como avanços técnicos científicos que favorecem a maior longevidade da população. Paralelamente, se altera o perfil das cidades que contam com cada vez mais idosos e necessitam se readequar diante dessa nova realidade. Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde criou a Estratégia Cidade Amiga do Idoso, um projeto que foi lançado em 2007 e foi desenvolvido em 22 países. Contou com a participação de aproximadamente 1.500 idosos de 33 cidades ao redor do mundo. No Brasil, a cidade que participou dessa iniciativa foi o Rio de Janeiro. A pesquisa se desenvolveu com os depoimentos dos idosos que informaram aspectos positivos, negativos e sugestões também que influenciam a vida da população idosa no meio urbano. A partir dos relatos, foram elencados 8 eixos de destaque, que serão apresentados no próximo slide. Nessa figura, tem-se os 8 eixos que compõem uma cidade amiga do idoso: o transporte, espaços abertos e prédios, apoio comunitário e serviços de saúde, comunicação e informação, participação cívica e emprego, respeito e inclusão social, participação social e a moradia. Considera-se o Guia Cidade Amiga do Idoso um importante instrumento que serve para balizar as ações dos gestores municipais, pois fornece subsídios para a atuação do poder público na criação de cidades amigáveis que contemplem as expectativas e necessidades dos idosos. Para implementar políticas públicas eficientes, é importante conhecer a população-alvo dessas ações. Destaca-se, assim, o crescente número de idosos que moram sozinhos, que praticamente triplicou num período correspondente a 20 anos. O tipo de arranjo domiciliar é preocupante, tendo em vista que grande parte da população é de baixa renda, pois 80% das pessoas idosas alegam sobreviver com recursos provenientes da Seguridade Social, o que representa a previdência, pensões por morte e outros benefícios. Alguns estudos
destacam que há uma associação entre a urbanização e os agravos à pobreza e exclusão social, que, junto à redução do suporte familiar, dentre outros fatores sociais, resultam na maior vulnerabilidade e, consequentemente, em maiores demandas a essa população, como é o caso da habitação. Neste contexto, tem-se ampliada a necessidade de intervenção do Estado por meio de políticas públicas. Atentas à demanda habitacional para a população idosa de baixa renda, a Secretaria Municipal de Habitação do Estado de São Paulo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU, criaram o programa Vila Dignidade. Instituído pelo Estado de São Paulo por meio do Decreto 54.285 do ano de 2009, o programa Vila Dignidade é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Habitação, a CDHU, e as prefeituras dos municípios paulistas. Trata-se de um equipamento público caracterizado por moradias assistidas em pequenas vilas que visa fornecer moradia adequada por meio do desenho universal, para favorecer a autonomia e independência dessas pessoas. Ressalta-se que no estado de São Paulo existem 18 condomínios, um deles em Araraquara. O público-alvo são idosos independentes, com pouco ou nenhum apoio familiar e pessoas de baixa renda. Trata-se de uma tipologia habitacional que vem se desenvolvendo lentamente e são poucos os estudos nestes locais. Deste modo, o objetivo do meu trabalho é analisar um dos condomínios pertencentes ao programa Vila Dignidade, utilizando-se como parâmetros a opinião dos próprios moradores. Constitui-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório, observacional, quanti-qualitativo. Está integrado à pesquisa de mestrado, 10 anos da Estratégia Cidade Amiga do Idoso, em que avançamos no direito à moradia adequada para a pessoa idosa de baixa renda, fomentada pela FAPESP. Enquanto procedimentos para a coleta de dados, utilizou-se o Protocolo de Vancouver, mesmo questionário utilizado na Estratégia Cidade Amiga do Idoso da OMS, que busca captar a percepção dos participantes sobre os 8 eixos que compõem uma cidade amiga do idoso, dentre os quais está a moradia, conforme pode ser visto na imagem já apresentada. Deste modo, serão analisados os itens que avaliam a moradia diante da percepção dos idosos: os custos, conforto, proximidade a serviços, segurança e a mobilidade e independência no lar. Para análise de dados, a técnica empregada foi a análise de conteúdo de Bardhan. O local de estudo é o Vila Dignidade de Araraquara, denominado Shafik Haddad. Ele foi inaugurado em Araraquara no ano de 2015. Conta com 20 residências térreas e um centro de convivência, além de uma área de integração dos moradores, uma pequena praça e uma academia ao ar livre. De acordo com a legislação do Estado de São Paulo, incorpora os parâmetros do desenho universal. Das 20 casas do condomínio, 2 delas estavam vazias. Nesse sentido, dos 18 moradores no local, foram entrevistados 16. Quanto aos depoimentos dos idosos, iniciaremos com a opinião dos participantes sobre os custos. Ressalta-se que nessa forma de moradia, as casas são gratuitas. Deste modo, os idosos não pagam aluguel. Assim sendo, 62,5% dos entrevistados se mostraram satisfeitos. Reforçando essa afirmação, tem-se a fala de uma moradora que refere despesas apenas para se sustentar. No que diz respeito ao conforto, grande parte dos idosos se mostrou satisfeita. Algumas pessoas demonstraram receio quanto a essa questão, devido a algumas condições físicas das casas, de acordo com a segunda fala destacada. Essas características serão descritas melhor a seguir nos próximos slides. As opiniões dos moradores mostraram-se bastante divididas quanto à segurança percebida no local de moradia. Deste modo, 37,5% dos entrevistados relataram sentir-se seguros, enquanto que outros 31,25% mencionaram sensação de insegurança.
As falas destacadas no slide permitem justificar tais opiniões. Ressalta-se que alguns moradores atribuem a segurança a riscos relacionados a ações de terceiros, como a ocorrência de roubos ou assaltos nas proximidades, enquanto que outros participantes associam a percepção de segurança às condições físicas ou à acessibilidade do ambiente. A maioria dos participantes demonstrou contentamento quanto à localização do condomínio. Conforme as falas expostas, pode-se perceber a boa integração do local de moradia com diferentes serviços. Um número significativo de entrevistados apresentou níveis satisfatórios de mobilidade e independência no lar, sendo que, mais uma vez, as condições físicas das casas apareceram nas falas enquanto barreiras para uma melhor independência na realização de atividades. Nessa tabela, é possível observar as queixas feitas pelos entrevistados. Se sobressaíram as condições insatisfatórias dos pisos, que, de acordo com os participantes, são quebradiços e escorregadios. Tal situação se agrava em dias chuvosos, pois, segundo os relatos, inexistem formas de conter a água da chuva que entra em casa. Por sua vez, tal situação compromete ainda mais o bem-estar e a segurança das pessoas que moram neste local. Algumas solicitações foram feitas pelos moradores para solucionar os problemas citados anteriormente. Diante disso, podemos ver na tabela 2 quais foram essas principais alternativas encontradas pelos moradores. Dentre elas, se destaca a necessidade de barreiras para conter a água da chuva que adentra as moradias. Essas imagens ilustram a realidade referida pelos participantes. Na primeira foto, à esquerda, se vê nitidamente que os pisos das casas não são antiderrapantes. Na outra foto, vemos uma idosa que utiliza de andador para se locomover. O motivo? Uma lesão no joelho, causada por uma queda que sofreu na cozinha de sua casa, cujo piso é igual ao da foto ao lado. Tal exemplo deixa claro o quanto as condições ambientais interferem na independência e qualidade de vida, não só do idoso, mas de todas as pessoas de diferentes idades. O que justifica a importância da criação de espaços acessíveis que incorporem de forma eficiente as normas técnicas e parâmetros de acessibilidade. Pode-se concluir que o Vila Dignidade de Araraquara apresenta aspectos que comprometem a segurança e a qualidade de vida de seus moradores. Tão importante quanto garantir moradias é torná-las eficientes. Neste contexto, faz-se imprescindível considerar a aplicação de parâmetros de acessibilidade como o desenho universal. Tais parâmetros favorecem o acesso equitativo ao mais amplo espectro de usuários, com diferentes níveis de capacidade, a presença ou ausência de deficiências, enfim, diferentes características. Mais do que isso, a efetividade depende do quão adequada tais ações são do ponto de vista dos próprios idosos. Nesse sentido, ouvir os idosos é fundamental, numa perspectiva de empoderá-los para que sejam atores na construção de políticas favoráveis a eles próprios, para que aquelas ações façam sentido para eles. Deste modo, este estudo vai ao encontro dessa questão, no sentido de nortear o desenvolvimento de políticas públicas semelhantes, tendo em vista que a moradia adequada é um conceito muito amplo que abrange questões objetivas, como é o caso das condições físicas de um espaço, também engloba questões subjetivas, ou seja, a opinião dessas pessoas, as sensações que tais ações provocam nessas pessoas. Ressalta-se, assim, que a implementação de políticas públicas habitacionais, como é o caso do Vila Dignidade, favorece a efetivação de direitos fundamentais difíceis de serem efetivados na velhice, principalmente diante de contextos de alta vulnerabilidade social, como é o caso da população descrita nesse estudo, que são idosos de baixa renda, com pouco ou nenhum recurso familiar. Deste modo, essa situação amplia a atuação do Estado no que se refere a ter um olhar mais sensível às especificidades e necessidades dessas pessoas.
Encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Agradeço também aos organizadores do evento, os moradores do Recanto Feliz, do Vila Dignidade e o município de Araraquara. Cito ainda o suporte oferecido pela CAPES ao PPGGL. Um especial agradecimento à FAPESP pelo apoio financeiro que viabilizou o desenvolvimento da minha pesquisa e a minha formação enquanto mestrando. Muito obrigada. Em caso de dúvidas ou sugestões, deixe aqui o meu e-mail. Tchau!